Boa noite, a paz do Senhor. Mais uma vez nós estamos aqui para falar um pouquinho da palavra do Senhor. E especificamente no dia de hoje, eu quero falar um pouquinho do poder da palavra. E eu tenho uma convidada, ela é líder de um ministério de casais e ela é evangelista também. Então nós vamos ter um papo e nós vamos ver com algum testemunho também o poder da palavra. Eu quero convidar a minha amiga, eu vou colocar ela aqui para estar com a gente. Só um pouquinho. Paz do Senhor, tudo bem? Bem-vinda. A paz, obrigada por ter convidado mais uma vez. Prazer estar aqui com vocês. As meninas já estão entrando, o pessoal já está entrando, que tem meninas, homens, mulheres, moças. Então, eu te chamei para a gente conversar hoje de uma coisa que realmente tem mudado o mundo, é o poder da palavra falada, mas para as pessoas realmente saberem o que é reivindicar a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor fala que toda palavra que sai da nossa boca, ela prospera naquilo que a gente designa. Então, assim, eu queria que a gente conversasse, você desse um pouquinho de testemunho, tanto assim com os casais que você já trabalhou. Fala um pouquinho para nós qual a experiência que você já teve com a palavra. Um pouquinho só, porque eu sei que foram muitas, né? Bom, então eu vou falar um pouquinho de mim, né? De quando eu me converti, que eu conhecia a palavra de Deus. Eu achava que eu conhecia Deus antes, que eu conhecia a palavra de Deus. Mas quando eu realmente conheci a palavra de Deus, e eu me apaixonei pela palavra de Deus, e eu entendi que a palavra de Deus era o próprio Jesus encarnado. Então eu entendi o poder dessa palavra. E quando eu li que Deus vela pela palavra dele para que ela se cumpra, eu entendi o compromisso que ele tem com a palavra dele, sabe? Eu entendi como Deus é fiel com a palavra dele. Como ele, sabe, ele faz as coisas tão perfeitas, que tudo que ele criou através da palavra, né? Como a palavra é poderosa. E como ele nos fez a imagem e semelhança dele, ele pôs uma centelha dele em nós, né? E ele colocou um pouco desse poder dentro de nós. É lógico que isso a gente não quer se comparar a Deus nunca. Mas dentro da nossa palavra também existe poder de vida e de morte. E isso contém também uma responsabilidade muito grande. Junto com esse poder vem uma responsabilidade muito grande de saber usar esse poder. Porque ele contém poder de vida e de morte. Eu quero falar boa noite para Cícera Zanelato. Boa noite, Cícera, bem-vinda. Tem gente de Rondonópolis aqui e tem a Simone, a Aline. Muito boa noite para vocês que estão nos assistindo. Nós estamos falando do poder da palavra. Margarete, igual você falou, né, que uma coisa que eu sempre falo nas minhas pregações é que o Senhor fala assim, quando ele fez as coisas, ele falou, faça-se o céu, e o céu foi feito, que haja divisões entre águas, que haja dia, que haja noite, tudo na palavra. E interessante que quando eu leio a palavra, ela se torna vida em mim, e eu sonho um pouquinho no que eu estou lendo. O Senhor falava no meu coração algo da palavra para ela se tornar efeito quando ele fez o mundo no eco dela. Eu não sei se vai dar para você entender. Faça-se o sol. Ela eternizou isso daqui. Seja feito e foi feito. Assim, quando a gente fala alguma coisa de bênção para alguém, aquilo é bom. E ele continua também tendo efeito na vida dessa pessoa. Então, sempre eu falava para as pessoas o poder da palavra, o poder de vida e o poder de morte. E que o Senhor, por exemplo, eu peguei bastantes versículos aqui para a gente realmente saber
que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades, mas a gente tem que reivindicar no que está na palavra e reivindicar, falar, Senhor, na tua palavra está escrito isso, e você profetizar aquilo na palavra. Aqui, a morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que a ama comerá do seu fruto. Língua, palavra, o que você profere da sua boca. Em Isaías 55:11 fala, assim também acontece com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas ela realizará toda a obra que desejo e atingirá o propósito pela qual a enviei. Eu queria falar uma coisinha sobre isso. Pode falar. Esse versículo, né, é a palavra de Deus, é Deus falando, né? Que sai da boca dele, não volta para ele vazia, sem antes ter feito aquilo para que ele designou. E tem muita gente que fala como se fosse a minha palavra, a palavra que a Margarete falou, não voltará para mim vazia, sem antes ter lá feito aquilo que eu falei. E não é bem assim. Esse é o versículo, é Deus falando, né? Então, a gente não pode, nós temos o poder nas nossas palavras, sim, mas nós não podemos tomar, sabe, a palavra que Deus falou como sendo a nossa palavra. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas, por quê? Porque para todas as coisas que Deus fala e tem um propósito nelas, sabe? Ela vai ter um propósito, Deus vai falar uma palavra e ela vai ser cumprida. Para tudo que Deus designar uma palavra, aquilo será cumprido. Tudo que Deus falou lá atrás na Bíblia, a gente viu o cumprimento de cada promessa, de cada profecia, de todas as coisas. E a gente continua vendo se cumprir, né? Agora, a nossa palavra, como que a gente fala para falar uma coisa e as coisas se cumprir? Quando a gente declara a palavra de Deus. Se você declarar a palavra de Deus, então ela vai se cumprir. Se você profetizar a palavra de Deus, ela vai se cumprir. Se eu profetizo na sua vida, pastora Azali, uma bênção que está na palavra de Deus, ela vai se cumprir na sua vida. Por quê? Porque é a vontade de Deus e está na palavra. Agora, se eu pego uma coisa fora da palavra, fora do propósito de Deus, e vou profetizar na sua vida, entendeu? Aí já é uma... Eu já estou jogando na loteria. Por exemplo, que nem muitas vezes as pessoas viram... E tem uma certa dificuldade, porque, infelizmente, hoje, por mais que tem muitas pessoas que estão indo à igreja, são poucas que leem a palavra. E uma coisa que eu sempre ministro nas minhas classes de batismo, eu falo para eles assim, eu falo, por favor, por mais que eu esteja ensinando, estejam procurando saber se o que eu estou falando é verdade, vão na palavra, confirmem o que está na palavra, porque haverá um dia que virão falsos pregadores, e você vai ter que saber o que é verdade e o que é mentira. E uma coisa também, como é que a gente conhece o que é verdadeiro, falso? Quando você conhece o verdadeiro. Se familiarizando com o que é verdadeiro. Então, assim, se a gente não conhece o que é verdadeiro, o que é falso se torna verdade para nós. E isso eu tenho tido muita preocupação com isso, com as pessoas que estão falando muita coisa, mas o que a palavra de Deus fala a respeito de tudo isso? Fala um pouquinho para nós, que nem a Maria Marcelita, ela perguntou para nós que ela lê a Bíblia e ela não entende. Eu vou responder só ela, tá, Margarete? Maria, quando a gente vai ler a palavra do Senhor, ela é feita com o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O que é testamento? É uma herança que é largada para nós. Então, quando nós vamos ler a Bíblia, é muito importante, antes de nós lermos, a gente orar, pedir para que o Espírito Santo de Deus venha nos dar o discernimento, venha nos dar a revelação da palavra e venha nos ensinar. Porque quando eu comecei a ler a palavra, era muito difícil para mim também. Mas pede para o Espírito Santo de Deus te mostrar.
Uma coisa que eu achei interessante no meu início de conversão, eu li a palavra e eu não entendia. Porém, quando eu ia na igreja e o pastor pregava sobre aquela palavra, é algo tão maravilhoso que aquilo abria um leque para mim, Margarete. Eu entendia. Eu falava, uau! Aí eu entendia. Então, lê a palavra que o Espírito Santo ele vai te dando o discernimento. Ora para ele, tá bom? Pode falar, Margarete. Eu queria contar como que aconteceu comigo. Pode falar. Eu tive uma experiência tremenda na minha conversão, porque eu já tinha passado por muitas religiões, eu já tinha feito muitos estudos, eu amava estudar várias religiões e não conseguia ler a Bíblia, não entendia nada. E tinha aquela dificuldade. E quando eu aceitei Jesus como meu Salvador, eu orei sozinha. Depois de eu ter aceitado Jesus, eu fiz a oração de aceitar Jesus com a minha irmã, numa madrugada. E depois, orando sozinha, eu falei para o Senhor, eu falei, olha, Senhor, eu quero ler a sua palavra, eu quero que o Senhor me ensine. Eu não quero ser ensinada de homens, por homens, para não achar que ninguém está me enganando. Que eu possa estar aprendendo alguma coisa, porque é na visão de outras pessoas. Então, eu quero que o Senhor me dê discernimento. Eu quero que o Espírito Santo venha me ensinar. E a partir daquele dia, eu comecei a ler a Bíblia. E eu comecei a entender. Como se tremendo. ouvindo a voz de Jesus falando comigo. E eu não conseguia mais parar de ler. Parecia algo assim, e eu tinha uma fome, uma sede de ler, de ficar lendo a Bíblia, mais e mais e mais, e eu entendia, e eu falava, meu Deus, como que eu não entendia antes, como que eu não via antes. Margarete, agora me fala uma coisa, isso era maravilhoso. Há quantos anos atrás? Ai, faz muitos anos atrás, faz bastante. Mas você lê a palavra hoje, o mesmo texto que você leu lá no passado, não é algo vivo para o dia de hoje, é como se o Senhor revelasse algo, é algo sobrenatural. Eu continuo maravilhada, como que nesse versículo que eu leio mais de 20, quase 30 anos, e Deus continua revelando coisas novas. Deus continua falando de maneira diferente, trazendo novidade de vida, trazendo coisas assim, revelações, tesouros, sabe? Em versículos que a gente vê todo dia, que a gente lê todo dia. Vê mensagens, prega mensagens a respeito disso, e Deus continua falando. É a palavra de Deus, que a gente precisa buscar conhecer. A gente tem que conhecer. Porque para a gente chegar e falar assim, olha, Senhor, na sua palavra está escrito isso, eu reivindico isso, você tem que conhecer a Bíblia, você tem que ler ela. Como que você vai reivindicar uma benção se você não conhece? Né? Então, Margarete, a palavra do Senhor é super interessante, que o Senhor nos ensina todas as coisas, e a gente quebra a cabeça, porque a gente não pensa, a gente realmente não tem atenção na palavra do Senhor. Eu vou ler alguns versículos, e eu vou entrar um pouquinho em outra área. Olha lá. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração, fala a boca. Então, a boca só fala do que o coração está cheio. E a gente já leu aqui um pouquinho em Isaías, que fala que toda palavra que sai da boca da gente, ela prospera naquilo que a gente designa. Então, se eu viro para você e falo de um jeito, cuidado com o que você fala, porque o que você fala pode se tornar verdade. Cuidado, mamãe, com o que você fala com teu filho, porque pode tornar verdade. Cuidado, esposa, o que você fala com teu marido, porque pode tornar verdade. Pastora, como assim? Como assim? Você casou com um homem que talvez ele não seja um homem mau. Mas você vira e fala, ele é um preguiçoso, ele é um acomodado, ele é um sem vergonha, ele é isso, ele é aquilo, e a tua palavra, ela vai ecoando, viu o que eu falei no início? Ela vai tornando efeito essa palavra. Então, muitas vezes você está vivendo o que você
profetizou com a tua palavra e não reivindicou o que está na palavra do Senhor. Você foi infeliz no que você falou, porque prosperou naquilo que você designou, mesmo você não querendo. Quer comentar alguma coisa, Margarete? Pastora, as palavras são como sementes, tá? Então você vai Só um pouquinho, Margarete. Eu queria que alguém passasse para mim, me falaram que sumiu o som. Foi só em algum lugar ou vocês estão me ouvindo falar? Por favor. Vocês estão me ouvindo falar? Alguém me dá um alô, fazendo um favor, ou se a minha voz realmente sumiu? Ninguém falou nada, Margarete. Será que eles estão ouvindo? Eu... Dá um joinha aí se vocês estão me ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Hello? Será que estão me ouvindo? Checa aí se estão me ouvindo, amor, por favor. Estão falando que não estão me ouvindo. Foi breve. Pode falar, Margarete, foi breve. Pode falar. Como eu estava dizendo, as palavras são como sementes, né? Então, se você... Eu prefiro, sabe, eu acho que o testemunho é uma coisa que fala muito. Quando eu aprendi o poder das palavras, e isso eu dou testemunho em cada curso, cada classe de casais que a gente dá, eu conto para os casais, principalmente para as meninas, sabe? Como que eu comecei a agir em relação ao meu esposo. Eu comecei a orar e profetizar o Salmo número 1. E eu não falava assim, olha, feliz e abençoado é o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. Eu falava assim, feliz é o meu marido, feliz é o Dilmar, porque ele não se assenta nas rodas dos escarnecedores. Ele não tem prazer algum nisso. Ao invés disso, ele tem prazer de ler e pensar e refletir nas leis do Senhor. Amém. Sabe? Ele é que nem um ribeiro, sabe? E fui profetizando isso, e isso eu ensinei para cada uma delas. E eu colhi frutos e colho até hoje. E eu tenho visto elas virem me contar, olha, eu também tenho colhido frutos. Porque eu vi mudança de comportamento, eu vi mudança de caráter, eu vi que Deus trabalhou na vida dele, no caráter dele. Mudança, realmente mudança. Não só eu, mas todo mundo que conheceu e que conhece, né? Não só o Salmo número 1, mas tudo que a Bíblia fala de um homem de caráter, um homem de Deus, eu fui profetizando na vida dele. Eu fui profetizando. Eu nunca falei, ele... Interessante, Margarete, que o profetizar, o que é a fé? A fé é a certeza das coisas que não se veem, mas se esperam. E você profetizando, falando o que está na palavra, isso acontece. Não é uma varinha de condão, não é simpatia, é reivindicando a palavra. Às vezes eu escuto muito e falo assim, mas eu vou ficar me enganando, falando que é uma coisa que não é. Não, não é isso. Você vai crer no poder de Deus, sabe? Porque se você crer no poder de Deus, a palavra de Deus está falando, você entendeu? Que ele pode ser isto. Então, você está crendo no poder de Deus de transformar. Então, fala uma coisa, a Fátima Santos está perguntando, Margarete. A Fátima falando que o marido pode falar. Então, começa a profetizar que ele é cristão, que ele é um homem de Deus. Sabe? Comece por aí, profetizando que a sua palavra tem poder. Esse é o desejo de Deus. Quando você profetiza a vontade de Deus, você está já com meio caminho andado, porque você não pode profetizar algo que não seja do coração de Deus. Margarete, olha o que eu fiz. Eu ministrava um lighthouse aqui em casa, só para meninas. E sempre que eu perguntava para algumas, e aí, como é que tá tudo? Tem muita gente que fala só do que está errado. Tem gente que gosta. Eu tô cansada porque meu trabalho, não sei o quê. Porque fulano... Falei, gente, vamos fazer uma coisa? Vocês vão fazer um jejum. Mas que jejum? Vocês vão fazer um jejum para falar só coisa boa.
Vocês podem até passar por coisa ruim, mas vocês vão fazer um jejum só falando coisa boa. Menina, pense numa dificuldade de falar o que é coisa boa. Por exemplo, se você quer que o seu marido seja bênção, por que em vez de falar que ele não é bênção, falar que ele é bênção? É tão, infelizmente, o ser humano, com essa semente do pecado que está em nós, é tão mais fácil falar mal de alguém do que ficar, nossa, como é que fulano está bem? Olha que maravilha, que família abençoada. Eu estou muito feliz, olha a prosperidade daquela família. O ser humano não faz isso. Ele fica observando a falha, o erro e tentando esmiuçar nisso. Mas eu quero falar também, Margarete, do poder da palavra sobre a educação dos filhos. Você quer falar um pouquinho disso? Não só na educação, mas eu queria falar também sobre... Não é a educação, é o... Como é que eu posso falar? O costume? Costume? O... Hábito. Hábito que certas culturas, né? De falar assim, ai, que bonitinho, ele é tão danadinho, né? Você já escutou isso? Muitas vezes. E confesso que eu já até falei. Eu não sabia o significado, eu já até falei isso, infelizmente. Olha, eu vou falar uma coisa. Eu entendo que a gente peca muito sem saber. E glória a Deus que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, né? Mas nós, como cristãos, nós temos que conhecer a palavra de Deus e é uma obrigação nossa buscar conhecer o conhecimento, buscar o conhecimento é uma obrigação nossa. Margarete, você já ouviu falar nisso? Desculpa te cortar, mas me veio. Nossa, aquele menino endiabrado. Olha que loucura, eu já ouvi muito isso. E assim como fala isso, o tal do danadinho, todo mundo acha que não faz mal, porque a intenção do coração, eu entendo que a intenção do coração quer dizer que é uma criança esperta, é uma criança, é muito né, espertinho, mas na verdade o tal do danadinho significa condenado ao inferno. E olha, gente, eu não estou inventando. Isso é uma palavra que, se você for em qualquer dicionário, não é invenção de crente, não é, esse povo é fanático, esse povo é doido da cabeça, está inventando para poder deixar os crentes abilolados. Não, né? Não, gente. Vai no dicionário, vai lá e vê, sabe? Quer ver, Margarete? É difícil parar com a mania. Às vezes sai sem pensar. Você vira... sem pensar, para e fala assim, tá retirado. Essa palavra que eu falei sem pensar, mas eu retiro agora e quebro essa maldição em nome de Jesus. Mas faça isso, porque não adianta só você parar de falar. Sabe? Você tem que quebrar. É uma maldição lançada. E você tem que quebrar no nome de Jesus. É o nome de Jesus que tem o poder. Nós temos que saber onde está o poder. E usar o nome de Jesus, que é onde está o poder. Peste, todas essas coisas, sabe? Nós temos que parar de amaldiçoar. Nós temos que usar a nossa língua, a nossa boca, a nossa palavra com poder de vida. Uhum. Foi para isso que nós fomos criados. Porque agora eu penso assim, hoje, muitos adultos, eles estão vivendo o que foi profetizado na infância pelos pais, pelos amigos, pelos tios, e muitos estão fracassados, outros bem-sucedidos, por causa das palavras de afirmação, palavras de vitória ou palavras de derrota. Então, muitas pessoas, às vezes, que estão nos assistindo hoje, você não sabe de um monte de coisa que acontece na tua vida, você vai até um ponto e ali você não consegue passar dali. Uhum. Tenta analisar se não foram lançadas palavras para a sua pessoa. Uhum. Palavras que talvez não fossem lançadas de um jeito, eu quero que seja aquilo, mas palavras faladas sem pensar.
E Satanás, como ele é muito Uma hora sujo, de raiva. ele pega. Raiva, fala, você não vai dar em nada, você é muito burro, mulherzinha, não sei o quê, né? Uhum. Que nem muitas edificam a vida de nossos filhos, né? Errou ali, né? Não sei de quem que essa moça é filha para errar esse português. É a filha dela, gente. A pastora Maitana é filha da evangelista Margarete. É uma benção. Porque tem muitas pessoas que eu vejo. O que é interessante, Margarete, eu estava vendo na televisão que eles estão fazendo pesquisas, e eu fiz isso aqui no meu Lighthouse. Eu peguei as meninas e eu coloquei num pote uma sementinha de feijão ou de arroz, coloquei. E falei para elas que cada uma ia levar para sua casa e falei: vocês vão falar coisas boas para a tua semente e vocês vão falar coisas más para as suas. Gente, a semente de quem falou coisa ruim morreu, mofou e ficou horrível. E a semente de quem falou coisas boas cresceu. E hoje eles estão fazendo experiências nas escolas com as crianças. Falam de bullying, falam de tudo. A palavra do Senhor fala claramente que toda palavra que sai da boca da gente, ela prospera, vai acontecer naquilo que designou. Então, hoje eles estão fazendo esse experimento. Então, eles colocaram crianças na escola, eu assisti essa semana passada, e os amiguinhos, eles colocaram isso. O semente de arroz colocou um para colocar palavras boas, outro para indiferença e o outro para palavras ruins. O da palavra boa ficou maravilhoso, não mofou, o arroz não aconteceu nada. O indiferente mofou. E o palavras ruins mofou. A ciência está querendo comprovar o que a Bíblia já fala há muito tempo. E eles continuam estudando. E se não bastasse isso, estão tentando fazer outros experimentos para falar assim, eu achei muito interessante, por isso que eu quero trazer. Uma pessoa, olha o experimento que fizeram. Uma pessoa, ela era com habilidades, muito boas habilidades, e eles falaram, nós vamos falar para essas pessoas com boas habilidades que ela não é boa no que ela faz. E uma que não tem habilidade nenhuma, que ela é boa no que ela faz. Entendeu? A que era boa ficou ruim, não conseguiu fazer mais. E a que era ruim se superou e conseguiu fazer perfeitamente. Experimento científico. O que a palavra de Deus já fala, na verdade. Olha, o homem, na verdade, o homem vive tentando negar a Deus. Não é que ele quer provar o que Deus já provou. Ele fica tentando negar a Deus. Né? Porque se fosse ao contrário, ele já teria admitido que Deus estava certo. Né? Então, ele fica, de uma forma ou de outra, tentando provar que a ciência, que o cientista, que a física, que não sei o que, não sei o que. Na verdade, Deus criou a palavra. A palavra é a verdade. Né? Então, a gente precisa entender, sabe? Entender o reino de Deus, entender que Deus é o Criador, que Ele criou as coisas todas as coisas através da palavra, né? Sabe? E ensinar os nossos filhos isso. Ensinar que nós podemos viver nesse mundo, mas nós fazemos parte do reino de Deus. Sabe? Porque a partir de agora vai ficando cada vez mais, né, o mundo querendo imitar as coisas de Deus, mas querendo falar que é a ciência, né? Mas querendo falar que é a ciência, não sei o quê. Uma coisa também, Margarete, eu sou do tempo, e até hoje meus sobrinhos, quando vêm, falar, benção mãe, benção pai. Na palavra do Senhor, quando eram para deixar a bênção, quando falava o poder da palavra de abençoar um filho.
E hoje, até isso, Satanás tirou. A gente está no momento que está tudo tão moderno, é cafona pedir bênção. Eu sou da época que beijava a mão para pedir bênção. E realmente eu não conseguia sair de casa sem que meus pais me abençoassem. Era até estranho, porque eu falava assim, eu chegava e falava para minha mãe, mãe, deixa eu ir em tal lugar? Ela falava para mim, você não vai, minha filha. Mãe, por favor, deixa eu ir. Você não vai, minha filha. Eu, mãe, deixa, mãe, deixa. A minha mãe, então vai, menina. Aí eu ia lá, me arrumava, toda bonitinho. Tchau, mãe, benção. Ela não respondia. Tchau, mãe, benção. Ela não respondia. Se a senhora me abençoar, eu também não vou. Aí ela me abençoava e eu ia. Mas para mim era importante aquilo, muito importante. Eu acho que nós, como cristãos, temos que cair a ficha que mais do que o costume de dar a bênção, ou pedir a bênção, por costume, porque era do tempo, não era do tempo, não pode ser só por costume. Tem que entender que são princípios. Uhum. Entendeu? São princípios. E nós temos que voltar aos princípios da palavra. Yeah. Nós precisamos viver esses princípios. Nós precisamos entender que os princípios da palavra têm que ser real na nossa vida. Tem que ser real. Entender que abençoar os filhos é uma obrigação, nós como pais, como avós, nós temos que abençoá-los. Não só nós abençoá-los, mas abençoá-los em nome de Jesus. Uhum. Em nome de Jesus. Todos os dias. Todos os dias não deixar de abençoar. De revestir para dormir, para tudo. De revestir eles com a armadura de Deus todos os dias. Sabe? São princípios da palavra que nós temos que saber. Sabe? Fazer eles entenderem, ensinar eles como é importante eles estarem debaixo da bênção. Uhum. Sabe? Porque são princípios, não é? Você tem que pedir a bênção. Eles nem sabem por quê. Tem que pedir. Você entendeu qual que é a diferença? Por quê? Uhum. Do tempo. Se é cafona, se é moderno, não é. Quando você trabalha com entender princípios, não, foge ao tempo, foge ao moderno, foge a tudo, porque princípios da palavra nunca vai cair. Mutáveis, né? Eles nunca vão mudar. Nunca vão mudar. Nunca vai cair de moda. Nunca. Entendeu? E é isso que nós temos que voltar. É isso que nós temos que preservar. Uhum. Viver os princípios da palavra dentro da nossa casa, da nossa família, fazer nossos filhos entenderem isso. Amém. Em Efésios 4:29 fala assim, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Isso está direcionado também a palavrões, a coisas que qualquer bobeira que acontece com você, você vai e solta aquilo, pip, entendeu? E você está lançando ao vento palavras que não vão edificar ninguém. E ninguém que está do teu lado merece ouvir. Outra coisa, o que guarda sua boca conserva sua alma, mas o que muito abre os lábios tem perturbação. Provérbios 13:3. Interessante que quando a gente fala demais, a gente depois fica até com medo. Meu Deus, por que eu falei? Guarda, a sabedoria está no calar e mais angustiado, né? Fala. Aí aquele negócio, falei, tô livre, tô leve. Mentira, fica angustiado. Falei do pesado. Falei, agora não consigo recolher as palavras que eu falei, e agora o que eu faço? Não é? Que nem a palavra fala assim, Provérbios 17:28. Até o tolo, quando se cala, será reputado por sábio. E o que cerrar os seus lábios, por sábio também. Mas então ele não sabe nada, eu vou ficar quietinho para não fazer isso. Mas eu queria que as pessoas conseguissem entender, sempre que fossem ler a palavra,
tentar se colocar na posição, por exemplo, as cartas. Se coloca como se estivesse recebendo uma carta. As epístolas, não é? Como se estivesse recebendo uma carta. Vai pedir o discernimento para o Espírito Santo, aí você vai começar a ter uma estratégia para ler a palavra, se colocando realmente como filho, porque aquilo foi escrito para você. Então, por mais que fale, não, eu tenho que entender essa herança, porque essa herança é minha, então eu tenho que entender todas essas coisas. Amados, até Apocalipse não é um negócio para você virar e falar assim, eu não vou ler porque eu tenho medo. Você tem que ler para conhecer. Nós estamos nos dias que está tudo revirado, de cabeça para baixo. Eu acredito que até a volta de Jesus está breve. E eu me falo, Margarete, eu quero estar preparada. Eu peço para o Senhor, eu reivindico ao Senhor todo dia, Senhor, não permita que eu perca a minha salvação. Porque muitas vezes você fica chateado com alguma coisa e eu fico vendo, e o Senhor fala em Mateus muito da vinda do Senhor, e é confirmando a palavra em tudo. A gente precisa entender a palavra. Se você não consegue entender, não desista. Pede para alguém te ajudar. Às vezes você não entendeu alguma coisa, eu tenho certeza que tem pessoas perto de você que pode te ajudar. Pode te dar um ensino bíblico. E tem muita gente com vontade de ser bênção na mão de Deus. Não é verdade, Margarete? Isso, com certeza. Ninguém sabe tudo. Ninguém sabe tudo. O maior ensinador é o Espírito Santo de Deus. Yes. Mas mesmo quando a gente precisa, sempre a gente vai precisar, sabe, dos irmãos, né? E é lógico que a palavra de Deus nos instrui a fazer parte do corpo de Cristo, de ser apacentados, né, por pastores, né? Exatamente para que a gente receba ensino, para que a gente tire nossas dúvidas. Agora, um conselho: nunca vá tirar suas dúvidas com qualquer pessoa despreparada, sabe? Porque a pessoa vai te trazer mais dúvida, ou então pior, vai te desviar da verdade. Uma coisa que eu falo, nunca fazem isso. Olha aqui, gente. Tô orando, ai Deus vai falar comigo. Pã! Passeava Mordecai todos os dias, não tem conteúdo agora. Deus quer falar comigo através disso de Mordecai, o que eu tenho que fazer? Vou começar a ler lá do início do capítulo para ver o que o Senhor está falando comigo. Se o Senhor não estiver falando nesse capítulo, você não entendeu, vai para o início. Mas é muito sério a pessoa pegar alguma coisa isolada e falar que Deus falou com ela com aquele negocinho isolado. Vê o contexto de tudo, lê antes, lê depois, para você não cair no erro. Você não concorda, Margarete? Com certeza. Eu quero dizer uma coisa para vocês. A palavra de Deus é maravilhosa. E é ela que nos dá esperança. Principalmente nesses dias que a gente tem visto tantas coisas, né, anormais e tem escutado tantas coisas e tem visto as pessoas tão perdidas, andando de um lado para o outro, procurando por respostas. E, pessoal, a gente escuta tanta bobagem, tanta barbaridade para lá e para cá. Se você for para a palavra de Deus, sem medo de ler Apocalipse, né, você vai encontrar as promessas do Senhor ali. Você entendeu? De que, sim, você está vendo um monte de sinais, sabe? De que nós estamos nos finais dos tempos. Isso não significa que vai acabar amanhã, depois de amanhã, sabe? Mas que Jesus está às portas, sim. Mas que você ainda tem tempo de arrumar sua casa, arrumar sua vida, mas que ele tem promessas para você. Para aqueles que buscam ao Senhor, aqueles que amam ao Senhor, aqueles que querem conhecer a palavra de Deus, ele tem promessas. E a promessa dele não é para você voltar para o new normal, que sabe lá o que é esse new normal. Não, a promessa dele é de vida eterna,
sabe? A promessa dele é do muito normal, muito bom, algo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem mente humana conseguiu pensar, imaginar, sabe? Algo muito melhor do que possa caber na nossa imaginação, no nosso coração. Essa é a promessa de Deus para nós. Amém. Isso está na palavra de Deus para nós. Nós precisamos buscar a palavra de Deus, porque ela alimenta, ela dá esperança. Nesses dias que o povo está perdido, vai ali. Ali é que a gente vai achar esperança. Ali que a gente vai achar força. Sabe? Em vez de ficar para lá e para cá, perdido, sem saber o que fazer, é ali que a gente acha rumo. Sabe? É ali que vai estar o Espírito Santo dando discernimento. Forte, né? Ele dando a direção de tudo. Direção de tudo, sabe? Ensinando como orar, sabe? Ensinando o que fazer. É ali, né? Margarete, que nem aqui. Tudo isso que nós estamos falando de Apocalipse, nós estamos falando do poder da palavra, de tudo que um pai, que uma mãe fala, o poder da palavra escrita, a palavra do Senhor para a salvação do ser humano. E o Senhor, ele nos dá diretrizes de tudo, porque Ele não quer que nós nos percamos no meio do caminho. Ele não quer. Ele mandou o Filho dele para que nós pudéssemos ter salvação. Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas eu estou falando da palavra porque eu quero achar aqui que se confessares com a tua boca que Jesus Cristo é o Senhor e crer de todo o teu coração, eu não estou achando aqui, e crer com o teu coração, você tem a salvação. Mas se você confessar com a tua boca o poder da palavra, em você aceitar a Jesus e falar, é muito sério. Então, tudo o que eu quis trazer da palavra para hoje, porque fala assim, olha, quer ver um que veio aqui? A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. O Senhor nos advertindo para brigas, nos advertindo para... Romanos 10, 9 e 10. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Amém. Tá vendo? Com a boca se confessa. Esse foi o versículo que a minha irmã usou, né, que ela leu, para mim entender que eu tinha que confessar Jesus com a boca, porque eu falei assim, eu tenho Jesus, por que você acha que eu tenho que falar? Porque... Eu estava querendo falar, eu até grifei aqui, acabei de achar o meu versículo. Ô, ignorância, que era uma mula, como diz o de ignorância. Essa daí, gente, vocês não têm ideia, era minha amiga de anos, mas pense numa pessoa dura, que ela, bem Tomé, vê para crer, tudo que for, sabe assim, tudo muito, era muito difícil. Mas nada que o joelho no chão, oração, não resolva. Essa amada amiga é resposta de oração, né, Margarete? Então, assim, eu louvo a Deus que... Muita gente, de muita oração de muita gente. Muita gente. São casais que andam com a gente, são bênção conosco na igreja, e no poder da palavra e do testemunho, né, Margarete? Porque o testemunho tem que falar alto também. Tem que falar bem, bem alto. Não é verdade? Hoje eu já posso, sabe, falar que o versículo já é Salmo 119, 105, né? Que a tua palavra é lâmpada para os meus pés, né? E luz para os meus olhos. Quer ver? Eu quero ver mais uma aqui, ó. Deixa eu ver. Direis aquele dia. Tem bastante coisa aqui. Não convém o tolo falar. Gente, é muitos versículos de palavra do Senhor aqui que a gente vai vendo e a gente tem que colocar em prática na vida da gente. Quando a gente vai ler a palavra e digamos que você que é cristão, você lê a palavra e Deus opera na tua vida, testemunhe para os que estão à volta, porque o teu testemunho edifica outras pessoas.
Hoje nós estamos num tempo que muitas pessoas estão gritando por socorro, mas estão em silêncio. Então a gente tem que ver o Espírito Santo nos dando discernimento para ouvir essa voz de socorro no silêncio, não é, Margarete? Com certeza. Eu não sei se os meus comentários pararam aqui ou se o pessoal parou de comentar, mas eu acho que parou. Mas pode falar, Margarete. Olha, um versículo que, na minha conversão, assim, foi o primeiro versículo que me tocou muito a respeito de palavra de Deus, foi 2 Timóteo 3, 16 a 17, que fala que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução da justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Porque eu tinha muita dúvida a respeito de por que eu tinha que ler a Bíblia, será que a Bíblia era mesmo a palavra de Deus? Né? Porque foi escrita, é aquele negócio quando você está convertendo, né? Quem escreveu a Bíblia, foi escrita há quanto tempo, por quantas pessoas, e não sei o que, não sei o que. E quando eu comecei a ler, o Espírito Santo começou a me direcionar aqui e ali, os versículos chaves, sabe? Mas foi algo assim tão maravilhoso, e Deus foi tirando a venda dos meus olhos, sabe? Sabe quando a palavra vai, sabe? Tirando a venda, assim, o Espírito Santo vai te dando uma visão. E esse versículo falou no meu coração de uma maneira tão grande. Quando eu vi assim, toda a escritura inspirada por Deus, toda, eu consegui, e eu via um versículo lá no Novo Testamento e outro lá no Velho Testamento, e os dois se complementavam, e os dois se casavam, e um falava com o outro, e eu falava, meu Deus, como que um trem desse pode ser? Como que pode ser uma coisa dessa? E eu fui ficando abobada, sabe? E eu fui vendo o poder da palavra de Deus. É tremendo. Eu fui vendo o poder da palavra de Deus. E eu fui começando a experimentar esse poder na minha vida. Sabe? Quando eu fui aprendendo a orar a palavra de Deus. Porque mais do que você vê tudo isso, quando você aprende a orar a palavra de Deus. Gente, você orar a palavra de Deus é um mistério tão grande. Yes. É um mistério tão grande. As pessoas têm o quê de, você tem que reivindicar, você tem que exigir de Deus, porque está escrito isso aqui, gente. Deus não tem que dar nada, Deus já deu tudo que tinha que dar para você. Deus deu o filho dele. Sabe? Esse negócio de pôr Deus da parede é uma coisa muito furada. Aprende a orar a palavra de Deus. Sabe? Deus gosta de dar as coisas para os filhos dele. Ele tem o maior prazer de abençoar os filhos dele. Vocês não têm noção. A pessoa que aprende a se relacionar com Deus, sabe? De ter prazer de buscar a palavra dele, de ler a palavra dele, e aprende a orar essa palavra, ele tem prazer de abençoar. E aí você vai começar a desfrutar dessa intimidade e das bênçãos de uma maneira sobrenatural. Vai fluir de uma maneira sobrenatural. Deus é tremendo. Então, assim, o que a gente podia deixar de conselho para essas pessoas, por exemplo, muitas mulheres, meu marido não é crente, muitos homens, a minha mulher não me entende. Falar coisas boas também, né, Margarete? Profetizar coisas boas, o que você quer, sempre o que fazer quando alguém lançar alguma palavra assim para você. Porque, por exemplo, mas já lançaram a minha vida inteira esse tipo de palavra. Como é que eu faço agora? Então, eu sou amaldiçoado para a vida inteira. O que eu vou fazer? Fala para nós, o que você aconselha, Margarete? Bom, você fez 3 perguntas diferentes, né, pastora? Responde tudo. Pastora, você fez 3 perguntas diferentes uma vez só aqui, pastora. Eu te ajudo, ainda te ajuda a responder. Então, a primeira coisa que falou assim, o que fazer quando o marido não é crente, né? Fica desanimado. Primeira coisa, você crê em Deus, crê no poder de Deus, você profetiza a palavra de Deus.
e as promessas de Deus na vida dele, na vida dela, né? Você profetiza a palavra de Deus. Só que deixa o egoísmo de lado e deixa de profetizar o que você quer do seu coração, né? Você profetiza a vontade de Deus, a palavra de Deus, tá? Aprende isso, pelo amor de Deus, não vai ficar profetizando o que está no seu coração, não, né? Segunda coisa, se já profetizaram maldições na sua vida e você quer quebrar isso, sabe? Você é cristão, você tem Jesus no seu coração, você é uma nova criatura, então você tem que descobrir quem você é em Cristo. Você é uma nova criatura, você é abençoado. Você começa a declarar isso na sua vida e começa a declarar em nome de Jesus que toda palavra de maldição seja quebrada em nome do Senhor Jesus. Que caia por terra toda a maldição lançada, toda palavra de maldição lançada em nome do Senhor Jesus seja quebrada e anulada no mundo espiritual em nome do Senhor Jesus. Entende? Porque só o nome do Senhor Jesus pode ser anulado tudo isso. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Não tem que ter medo. Qual que era a última pergunta, pastora? Pastora? Só um pouquinho. É o seguinte, desculpa o que aconteceu. Acontece que quando nós estávamos falando, teve um comentário aqui que eu não sei, saiu só a letrinha e travou. Aí não entrou mais comentário de ninguém. Agora começou a entrar, e não consegui nem ler, Margarete. Vários comentários. E aqui tem, eu não sei o que a... Me pergunta, alguém está querendo... A Renata Peixoto... A Potira Coelho, ela quer saber como encontrar a nossa igreja na cidade dela, Rondonópolis, Mato Grosso. Eu vou colocar aqui, eu vou ver, Potira. Me perdoe, gente, porque eu não... Você viu entrando, Margarete, os comentários? Não. Foi tudo correndo, foi assim, daí eu falei, meu Deus, eu consegui. Eu não estou acompanhando os comentários, perdão, eu estou deixando por conta da pastora. Não, então. A Ivoneide Araújo está aqui, eu estou morrendo de saudade dela. A Ivoneide, é verdade. Quantos anos sem ver, meu Deus, coisa boa. Então, se teve nisso que correu, pedido de oração ou alguma coisa, gente, a gente ora por vocês, a gente ora pelos pedidos de oração. Mas então, agora eu vou voltar. Desculpa ter saído, é que eles vão achar que a gente nem ligou para o que começou, mas travou, tá? Então, se você tem a tua vida, talvez o seu pai, a sua mãe, sem conhecimento, falou todas essas palavras para você, e por você ter sido educado dessa maneira, pela tua mãe, pelo teu pai, e você trouxe isso para a tua casa, o Senhor não leva em conta o nosso tempo da ignorância. Mas agora, toda vez que você falar, tenta, Senhor, em nome de Jesus, me perdoe pelo que eu falei, e eu tiro do mundo espiritual essa palavra. Ela não tem poder sobre o meu filho, sobre o meu marido, sobre os meus bens, porque às vezes você vira e fala assim, nossa, essa casa é uma... Quanta gente não vira e fala assim, nossa, essa casa é uma zona. Você já ouviu falar isso? Porque está bagunçado. O que eu conheço de zona, gente? Zona é prostíbulo. Na minha terra, eu não sei. Então, são palavras que a gente fala. E o que é um lar? Um lar é um lugar que tem que ser um jardim secreto, tem que ser um lugar de aconchego, de segurança. Então, a gente tem que profetizar sobre o nosso lar essas bênçãos também. É muito importante o que a gente fala, porque a palavra do Senhor fala que a palavra tem o poder de vida e de morte. Então, muitas vezes, a gente lança sobre a casa da gente um poder de morte. Cuidado, às vezes você lembra que você tem esse hábito de falar de qualquer jeito essas coisas. Eu queria que você analisasse, lembrasse o que você fala e orasse nessa noite pedindo perdão e falando, Senhor, me ajuda a ter domínio próprio. Me ajuda a não falar mais essas coisas para o meu marido, para minha sogra. A minha sogra é uma peste. Tua sogra é uma bênção. Tua sogra, minha amada, é a mãe do homem que você amou, que é pai dos teus filhos. Então, ela é algo que se ela não tivesse nascido, você não teria
a bênção que você tem. Em nome de Jesus, vigia no que você fala. Amém? Amém, Margarete? Você quer falar alguma coisa? Aqui a Fátima falou, olha, essa casa tá um inferno. Cuidado, muito cuidado, gente. É muito sério isso. Eu gostaria de falar que Jesus, quando ele ascendeu aos céus, ele deixou para nós o Consolador e o Ajudador Espírito Santo, né? Uhum. Pode nos ajudar a lembrar, porque realmente, quantas coisas que nós falamos que a gente não lembra, né? Que passa desapercebido. O Espírito Santo pede para ele trazer a memória, né, Margarete? Eu vou dizer que Margarete, perdão. Ele traz a memória da gente, sabe? Porque realmente é difícil lembrar. E tudo de uma vez, quantas bobagens que a gente já falou, né? Mas ele traz a memória. E conforme ele vai trazendo a memória, né? Você tá lá limpando casa, de repente vem na sua memória alguma coisa que aconteceu, na hora, sabe? Não vai, qualquer hora eu vou orar a respeito disso. Não, na hora você ora. Na hora você ora. Rejeita. Perdão, rejeita e quebra aquela maldição. Uhum. Não esquece de quebrar, sabe? Quebra, tira do mundo espiritual, em nome de Jesus. Acabou, gente. Acabou. E quando alguém, Margarete, se você falar de novo, para ali na hora. Nem que já saiu metade da palavra, nem saiu a palavra inteira. Desculpa aí, parou, tá quebrado, tá repreendido, em nome do Senhor Jesus, me perdoe, em nome de Jesus, acabou. Amém. Até que se torne um hábito novamente, um hábito modificado. Por exemplo, Margarete, se alguém vira para a gente e fala assim, nossa, você é uma burra, você não precisa de retrucar a pessoa, qualquer outra palavra, mas você vai para você e fala assim, olha, eu não sou burra, eu sou feita à imagem e semelhança do Senhor, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Rejeita o que a pessoa... minha pastora, está falando muito bonito. Então fala assim, olha, eu não aceito o que aquela pessoa falou, porque eu não sou aquilo que ela falou em nome de Jesus. Pronto. Para a pessoa, para não causar uma discussão. Fala para você, rejeitando aquilo. Eu rejeito em nome do Senhor Jesus, quebrado em nome de Jesus. E pronto. E segue sua vida de abençoada, de filha de Deus, sabe? Filha do Altíssimo. Uhum. E assim exatamente. Que a gente... E é interessante, Margarete, que não é porque você descobriu isso agora, muita coisa, você vai ser a razão falando para todo mundo. Ora, porque todo mundo tem o tempo certo de saber. Se você estiver aberto, Senhor, eu quero falar porque eu descobri isso. Me ajuda a falar porque eu sei que o meu irmão faz isso e estou vendo que ele está desfrutando do que ele fala. Então, assim, fala com quem é próximo a você, mas cuidado com o que você fala, porque às vezes a gente fala demais e a gente se torna uma vitrola enguiçada. Cuidado. Na verdade, o que você for falar, você tem que falar com direção do Espírito Santo de Deus, sabe? Então, se vem no seu coração aquele desejo, ore pela direção do Senhor. Senhor, eu gostaria muito que, sabe, essa pessoa conhecesse essa verdade. Então, Senhor, providencia um momento, sabe? Um lugar, um momento adequado, me mostra como, né? Me ensina como. Quando você aprende a andar na direção do Espírito, fazer as coisas na direção do Espírito, tudo dá certo. Tudo dá certo. Porque quantas vezes a gente tem a intenção de fazer uma coisa boa, né? A intenção do coração é boa, e a gente dá com os burros na água. O trem sai tudo errado. Sabe? É verdade. Era boa, e a gente vai lá, na melhor das intenções, e quebra a cara. Né? Pois é. A nossa live está maravilhosa. Eu acho um assunto maravilhoso, edificante esse. Já deu o nosso tempo. Deixa eu ver aqui. Palavras têm poder, tanto escrito quanto falada. Sempre tive cuidado. Amém. Mas então, amadas, desculpa que eu estou tentando passar para vocês, porque teve um monte de comentário que eu não vi. Mas aqui foi uma pincelada, né, Margarete, do que a palavra do Senhor, ela fala, tem muitas coisas. E eu queria que, em nome de Jesus, despertasse em você a vontade de ler a palavra,
a vontade de vigiar o que você fala e profetizar coisas boas, experimentar o que a palavra de Deus fala, porque ela fala para a gente fazer tudo isso na vigilância. Então, experimenta fazer o que a palavra de Deus fala. Eu quero falar para vocês que eu vou orar por vocês. Você quer deixar um recado para o pessoal, Margarete? Dá um alô, um tchau, que a gente já acabou nosso tempinho. Esse é um assunto que dá para a gente falar assim a noite inteira, um dia inteiro, porque é o trem mais bom do mundo, falar da palavra de Deus, do poder da palavra de Deus, que é algo transformador, que é algo que move a minha vida, sabe? É algo que modificou minha vida e que move a minha vida, que é a razão, né, da minha vida, é a palavra de Deus. E como eu gostaria, assim, sabe, de que isso motivasse as pessoas a buscar mais a palavra de Deus, Amém. A mergulhar, sabe, a mergulhar. E se você tem dificuldade de entender a palavra de Deus, Amém. pede o Espírito Santo, sabe, ore e pede o Espírito Santo. Quanto ao poder da sua palavra, eu queria que você buscasse o discernimento do poder da palavra de Deus primeiro. Uhum. Porque quando você tem o discernimento do poder da palavra de Deus, você vai aprender... Margarete, tá acabando o nosso tempo. É que vai cair, eu não vou nem falar tchau pro pessoal. Gente, nós temos as nossas lives toda quarta-feira, às 8h. E eu queria fazer um convite para vocês. A evangelista Margarete vai estar nessa quinta-feira pregando na igreja e vai estar o culto ao vivo também. E eu estarei pregando no culto de domingo, às 10h30. Você é a nossa convidada, né, Margarete? E, amados, semana que vem eu venho com outro assunto, que todas venham ser abençoadas em nome de Jesus, e foi um tempo muito gostoso. Muito obrigada, evangelista Margarete. Deus te abençoe e fique com Deus. Amém. Um beijo. Amém? Tchau. Tchau.